Boa noite, doutor Douglas. Muito boa Boa noite, prazer em noite. recebê-lo aqui na nossa live. Boa noite, Duarte. É um prazer. O prazer é meu amigo, dividir esse espaço com você aqui para trocarmos ideias. Olha, primeiramente é um prazer, né, tê-lo aqui. Parabenizo Vossa Excelência pela decisão, pela coragem de sempre tomar as decisões justas e necessárias, tempestivas, e também, claro, por nesse momento de tamanha dificuldade não ter fugido à sua função. Vai lembrar que é uma ação do Ministério Público, onde o Ministério Público fez o pedido para o seu juízo e foi feito o deferimento da liminar. Antes de mais nada, tem muita gente fazendo questionamentos sobre a constitucionalidade da decisão. Eu vou fazer perguntas mais breves para que a gente possa explorar ao máximo esse tempo aqui que a gente tem, mas mesmo porque às 20 horas já tem outra live, o doutor Douglas hoje está bem requisitado. Então, eu queria logo que o senhor pudesse nos trazer essa informação sobre a constitucionalidade da decisão que Vossa Excelência tomou em determinar o lockdown aqui na Grande Ilha de São Luís. Bom, Duarte, obrigado por iniciar exatamente com esse tema, né? São muitas pessoas que, claro, porque discordam, não juridicamente, mas discordam do, do ato em si, porque entende que vai afetar a economia, vai afetar os seus negócios, os seus empreendimentos, vai resultar em... Enfim, faz uma análise econômica da situação, não concorda, e tudo bem, é um direito da pessoa de não concordar, e fica Ah, procurando uma argumentação jurídica para dar sustentação ao que pensa. Essa é a grande questão. Então, as pessoas que fazem isso, elas alegam basicamente algumas coisas. Primeiro, o princípio da separação dos poderes, afirmando que fere aí a separação dos poderes. Eu sou juiz há quase 24 anos, fiz concurso em 1996 para a magistratura, e sempre fui juiz de fazenda pública, sempre julguei a fazenda pública. E eu praticamente nem lia mais as partes das petições, porque eram verdadeiros formulários, muitas vezes, a despesa dos entes públicos, que sempre se restringiam a separação dos poderes e reserva do possível. E estava feita a defesa. Mas e o fato em si, o problema em si? Afinal de contas, tem solução ou não para ele? Nem se chegava a isso, porque as defesas eram genéricas. Alguns procuradores não queriam ter o trabalho. Eles copiavam a reserva do possível, a separação dos poderes, e jogavam ali na defesa. Quer dizer, nem fazia uma defesa consistente do ente público. Então, esses argumentos, eles são frágeis, muito frágeis. Separação dos poderes é assunto já cansado de discutir no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quanto à intervenção em casos que têm a ver com o direito à vida e à saúde das pessoas. É sim. pacífico esse entendimento, é tranquilo esse entendimento. Eu mesmo, eu quero aproveitar inclusive essa parte, porque ali no finzinho da minha live anterior tinha algumas pessoas lá dizendo que o que eu fiz era o que o governador já queria, não sei o quê, aquela coisa toda, criticando, de que seria, até vi pessoas ofendendo ali, dizendo que seria um negócio combinado e tudo. Sim. Olha, não tem juiz aqui no Maranhão que tenha mais condenado o Estado do que eu. É verdade. Em anos anteriores, em mandatos anteriores, de outros governadores e governadora, e no mandato atual. Não tem. Sou eu que mais julgo e mais condeno. É uma sentença atrás da outra. E as pessoas que não concordam com o governo ficam felizes e aplaudem quando eu condeno o Estado. Sim. E quando os poderes agem de forma harmônica, né? E se eu decido, então, e condeno o Estado, ou o município, condeno, e o município recorre, ou o Estado recorre, as pessoas ficam, estão lutando para não cumprir sua decisão. Sim. Eu condenei o Estado em tantos casos, eu condenei o Estado a abrir mais leitos de UTI no Hospital Carlos Macieira, condenei a fazer reformas no Hospital Getúlio Vargas, só do que trata Não de só direito à condena, saúde. como também faz inspeções, né? Inspeções com frequência em órgãos estaduais,
e julgos, municipais também. Condenei o município de São Luís a acabar com o número de pessoas nos corredores do Socorrão, condenei a abrir vagas de UTI no Socorrão 1 e acabar com as filas no Socorrão 2, eram só 8 vagas de UTI no Socorrão 1. Eu condenei a abrir mais 12 vagas e agora tem 20 vagas de UTI no Socorrão 1 por sentença judicial. Então, beleza, dessas sentenças o Estado recorreu, o município recorreu, sobe ao tribunal, o tribunal confirmou praticamente todas as minhas sentenças. Mas algumas das minhas sentenças não houve recurso. Poucas não houve recurso. Mas, às vezes o município concorda e não recorre, às vezes o Estado concorda e não recorre, a empresa concorda e não recorre, pode acontecer. Foi o governador dizer que não ia recorrer, agora já apareceram algumas doutor Douglas, pessoas. O mais importante nisso é a gente esclarecer essas dúvidas para tanta gente. Eu tenho recebido centenas de perguntas, de questionamentos, e eu vou tentar o máximo possível para a gente poder cumprir o nosso horário. Eu lhe agradeço aqui pela oportunidade de compartilhar essa informação, repito, informação de utilidade pública. Nessa live aqui, tenho certeza que a gente vai bater mais de 4.000 pessoas, porque realmente é uma informação necessária. Então, eu vou direto às perguntas, de forma bem objetiva, para que a gente possa esclarecer o maior número de pessoas possíveis. Foi feita já a pergunta da condicionalidade, o doutor Douglas já respondeu. Essa live vai estar salva aqui nas minhas redes, vai gerar um link que eu vou compartilhar no YouTube, onde as pessoas vão ter acesso aí de hoje até a eternidade. Doutor Douglas, muita gente perguntando aqui sobre os cuidadores. Tem uma pessoa idosa e essa pessoa tem um cuidador. No seu entendimento, é claro que vai ser regulamentado pelo governador. Esse cuidador vai poder continuar indo até a casa daquela pessoa idosa para realizar os cuidados necessários em prol da sua vida, saúde e segurança? Muito objetivamente, sim. Porque é direito à vida, é direito à saúde. Se a decisão judicial era para proteger a vida e a saúde das pessoas, não se pode deixar um cuidador em situação de abandono sem poder ser tratado. Então, essa é dos casos que tranquilamente vai ser excepcionado. Agora, que não pode é ter fraude, Duarte. Tem algumas pessoas que, a pretexto de dizer que vai cuidar de um cuidador, tem gente que está querendo que seus empregados domésticos continuem indo. Na verdade, a pessoa não quer um cuidador, quer um empregado doméstico lá para ficar lavando o banheiro dele, para ficar fazendo a comida para ele, limpando a casa. Cuidador pode, empregado doméstica não? Não, porque são situações completamente diferentes. Você é uma pessoa jovem, nós aqui, nas nossas condições, vamos continuar querendo que empregado doméstico venha? Não, nesse período está suspenso, não pode. Mas o cuidador, a pessoa que vai cuidar de um idoso, eu recebi telefonemas de pessoas nessas situações. E como prova isso, Duarte? Nem fez essa pergunta, mas eu já adianto. Olha, a pessoa mostra um documento idôneo, qualquer que seja, um atestado médico daquela pessoa que ele cuida, e uma declaração da própria pessoa ou de quem a contratou, se for um filho, alguém que cuida daquela pessoa, se for esposa, filho, alguma coisa assim, pega uma declaração daquela pessoa de que fulano de tal dos Anzóis contratou essa pessoa que José da Silva, que é cuidador do seu pai, fulano de tal dos Anzóis, que tem 80 anos, ou de tal e tal, e por isso precisa se deslocar. Trabalha nos dias tais, nos horários tal e tal. Pronto, esse documento idôneo vai ser mostrado para a polícia, para quem procure, para quem aborde, e a pessoa vai poder continuar se deslocando. Cuidador de pessoa idosa, então o mesmo entendimento a gente pode aplicar para os cuidadores da pessoa com deficiência. Também vai poder continuar dando cuidado. Situação exatamente igual. Pessoa com deficiência, idoso, então pulemos rápido para o próximo. Delivery de alimento, medicamento e também material de limpeza. Pode continuar? Pode, porque são serviços essenciais. É a mesma situação. Eu já acrescento água, que é outra necessidade importante. Água e gás. As pessoas precisam disso para se alimentar. Então, estes que você falou e estes que eu acrescentei são serviços essenciais que, naturalmente, não podem ficar paralisados nesse período. Tem pessoas questionando o transporte público. Transporte público pode continuar? E já emendo uma outra pergunta relacionada ao transporte. Táxi, motorista por aplicativo.
É possível continuar prestando essa atividade de transporte de pessoas que estão saindo das suas casas para comprar produtos essenciais, fazer suas compras, ir até um hospital, ter acesso a um medicamento ou até mesmo para prestar esse serviço? Sim, esses são serviços essenciais também. Eu mesmo vi uma entrevista recente de um motorista de aplicativo que estava emocionado porque foi buscar uma senhora que estava com Covid-19, levou até um hospital e ela morreu no carro dele, quase nos braços dele. Então essa é a situação. Muitas pessoas que vão se dirigir a supermercados, que vão se dirigir aos hospitais, farmácias, vão de táxi, vão de ônibus ou vão nessas condições. O que não pode acontecer é fraudar, é ter fraude. Não pode ter fraude de pessoa dizer que, na verdade, está indo para um hospital, está indo para uma farmácia, está indo comprar alimentos e, na verdade, está indo bater perna, como muita gente estava fazendo irresponsavelmente em nossa cidade. Qual a consequência para os mentirosos, para os ousados, para os sem noção, que vai continuar querendo sair da sua casa, vai apresentar um documento falso para dizer que vai no hospital, vai comprar um medicamento, vai fazer a compra e, na verdade, quer ficar batendo perna na rua? Qual a consequência jurídica para desses que tentarem descumprir o lockdown? Olha, é muito grave isso. Infelizmente, nós precisamos acabar. Pessoas precisam ter mais integridade. As pessoas precisam ter mais integridade naquilo que fazem. E, infelizmente, há essa cultura da fraude, que as pessoas apontam nos políticos, e dizem o tempo inteiro que todo político é ladrão, que todo político é corrupto, não importa em que cargo ele esteja, mas a pessoa não perde uma oportunidade, mesmo que aponta o dedo para os políticos, de fazer uma fraudezinha, de enganar, de fazer alguma coisa assim. Não é para enganar, não é para fraudar. Se você vai sair de casa e quer uma justificativa, só apresente se ela for absolutamente verdadeira, porque são vários ilícitos aí. Vamos pensar. Primeiro, é que expor a vida ou a saúde de outrem é crime previsto em nosso Código Penal. E essa determinação é exatamente para que as pessoas não exponham a vida ou a saúde de outrem a perigo, que é crime previsto em nosso Código Penal. Segundo, é porque é uma ordem judicial e o descumprimento dela é outro crime, que é o de desobediência. Terceiro, se a pessoa somar a isso ainda a fraude de documento, é mais um crime. Imagine alguém que comete 3 crimes, você junta esses 3 crimes, a pena pode ficar alta, é um risco para a pessoa. Então, além da sanção penal, de um processo criminal, o governador ele vai regulamentar, ele até falou hoje que vai estabelecer multa. Então, as pessoas elas poderão ser sancionadas administrativamente e também criminalmente. Doutor Douglas, tem pessoas falando assim, a clínica ela pode continuar prestando um serviço, por exemplo, uma clínica odontológica, um pet shop, pode continuar prestando os serviços? Sim ou não? Nem essa pergunta não dá para ser sim ou não. Pet shop, vamos começar pelo pet shop. Perfeito. Infelizmente não dá para ser sim ou não. Pet shop, eles prestam basicamente 2 serviços, um essencial e outro não. Qual é o serviço essencial que existe em um pet shop? As pessoas vão a pet shop, lá vende também alimentos para os animais e vendem medicamentos para animais. Olha a semelhança com aquilo que nós acabamos de falar para os seres humanos. É vida. Nós, é vida, nós não é o animal, nós somos animais, inclusive. Da mesma forma que nós precisamos de alimento e medicamento, o animal também precisa de alimento e medicamento. Então, as pessoas podem se deslocar para esses locais que vendem remédios e medicamentos, remédios e alimentos para os animais. Mas, às vezes, o pet shop, ele, além disso, ele tem um serviço para fazer o cabelo do animal, para um embelezamento, para fazer lá, como é que chama aquilo, não sei como é o nome daquele troço lá, que é quase uma poda, né, para cortar os cabelos. Por exemplo, eu estou todo para cortar meu cabelo, mas não posso cortar meu cabelo, tem um sobrinho meu... também é barba. Tem um sobrinho meu que está passando a máquina no cabelo dos irmãos dele lá. Mas eu estou quase fazendo a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, pense nesse aspecto aí do animal. A tosa dos animais. Pronto, a gente está a linguagem aí. Obrigado, Priscila.
Então, a tosa dos animais, não é a poda é de árvore. É verdade. Então, a tosa lá dos animais, essas coisas, gente, é como o nosso cabelo aqui. Eu tô louco para cortar meu cabelo, mas não posso. Não dá para fazer essas coisas. Então, essas atividades que são de embelezamento dos animais, essas coisas, não é essencial, pelo amor de Deus. É como alguém que está querendo ir para o shopping agora. O shopping está fechado, mas ele quer ir para o supermercado para substituir o shopping, porque ele entra em depressão se não andar no shopping. Aí tem gente que não pode ir para o shopping e está querendo fazer supermercado de shopping. Não. É, é, alguém se ofereceu aí para cortar meu cabelo. Já vi isso, né? Nem Já vai tem a poder, né? solução. Cortar cabelo em Pois casa é. não pode. Pois é, em casa só se for uma pessoa da própria casa, como meu sobrinho está fazendo. Ele está cortando o cabelo dos irmãos. A Karen aqui em casa, ela tá doida para cortar meu cabelo, mas eu tô aguardando o melhor momento. Então, eu estou vendo aqui, Duarte, então está claro isso, que o próprio serviço do pet shop, uma parte é essencial e outra não. Aí a pessoa pensa assim, opa, então eu vou dizer que estou indo. Essa é a questão da fraude, é isso que eu estou preocupado. E quero transmitir uma mensagem muito clara para as pessoas aqui. Então tá tranquilo. Eu vi lá na live que o juiz falou que eu posso ir no pet shop. Pode abrir o pet shop. E aí o próprio dono do pet shop diz, então beleza, eu vou abrir e vou dizer que vou ficar vendendo aqui só a alimentação e remédio, mas se a pessoa trouxer aqui, a gente vai fazer escondidinho a tosa ou qualquer outra coisa. O baninho, o negócio lá, vai fazer as coisas termais no animal, essas coisas todas. Não tem nada disso. Não tentem fraudar. É só para aquilo que seja absolutamente necessário. Chegou lá, pegou o medicamento e vai embora. Para não ter aglomeração. Quanto mais o ser humano tentar fraudar, ele está se enganando e está aumentando o período de necessário isolamento. Então, está deixando claro aqui, pet shop vai funcionar tão somente para os serviços essenciais, como acesso a medicamentos, tratamentos de urgência e emergência dos animais e compra de alimentos. A mesma lógica a gente pode aplicar para servir para clínicas odontológicas, oftalmológicas, para clínicas de tratamento de outras áreas da saúde? A mesma coisa funciona para esses outros serviços. A mesma coisa. Serviços estéticos de odontologia não tem sentido funcionar agora. O cara vai para a odontologia e tal, mas alguém que está com uma dor de dente violenta, ali, com uma situação, arrebentou um canal, caiu um aparelho, aí seria um absurdo restringir. Eu estou vendo que alguém está repetindo aqui, Duarte. Eu não consigo ler todas, porque são muitos, mas toda hora alguém fala do aeroporto. A questão, gente, é o seguinte, algumas coisas não são competências. A Justiça Estadual, uma explicação técnica aqui bem rápida, ela tem competência residual. Ou seja, é a Justiça que tem mais competência, assim. Tem a competência que é dita ali da Justiça do Trabalho, tem competência para tal coisa, Justiça Eleitoral tem competência para tal coisa, Justiça Federal julga os assuntos que são de interesse da União. Então, os órgãos federais estão sujeitas, e aquelas sujeitas à jurisdição federal. Por isso que saiu uma decisão minha, anteontem, tratando das filas nos bancos, quase todos. Banco do Brasil, Unibanco, Bradesco, enfim, todos os outros bancos. Mas na minha decisão não estava a Caixa. Inclusive as pessoas estavam me criticando. Doutor, mas o senhor deixou de fora exatamente a Caixa, que é a que está tendo a maior aglomeração. A Caixa só pode ser julgada pela Justiça Federal. Então, eu não tenho competência no sentido de atribuição, para quem não entende, não é da área do direito, e vai entender melhor, assim, não é minha responsabilidade, para usar um termo que os não juristas aqui vão entender. Para os juristas, é claro e simples. Os juristas vão entender quando eu disser, eu não tenho competência para julgar a Caixa Econômica Federal, porque ela é federal e isso é a Justiça Federal que julga, como também não tenho quem administra aeroportos, que é a Infraero, que também é federal. Então, para quem está perguntando de aeroporto, vai fechar ou não aeroporto? Não sou eu que decido quanto ao aeroporto. Inclusive o governo do Estado também não tem essa atribuição, porque a responsabilidade é da União. Só o governo federal é que pode definir ou não o fechamento de aeroporto.
Então, Perfeito. está claro isso, né? A Perfeito. competência, agora para os não juristas, competência é no sentido de atribuição, responsabilidade, não é minha, é da Justiça Federal. E no caso dos bancos, o doutor Clodomir, juiz federal daqui do Maranhão, já proferiu uma decisão determinando, o mesmo que eu determinei para os outros bancos, ele determinou para a Justiça Federal. Perfeito. Tem uma outra pessoa que fez perguntas sobre as babás. Se aplica a mesma lógica das empregadas domésticas, né? Uma coisa Perfeito, eu tenho. é o cuidador. Perfeito. Pode falar, pode falar. Perfeito, olha, bem rapidamente isso. Babá, também a mesma coisa, não é serviço essencial, cada um cuide dos seus filhos agora, nesse período. A pessoa está em casa, fica cuidando dos filhos, até funcionário do fórum, está em home office, mesmo trabalhando, dá conta dos filhos ali, não precisa via babá. Funcionário, você, deputado, tem condição de cuidar dos filhos, a própria pessoa. Mas existe a situação outra, que é de alguém, e eu recebi uma mensagem, vou dar um exemplo concreto, uma médica que me mandou mensagem, ela é mãe sozinha, ela é só, ela não tem um companheiro que fique em casa para cuidar, não tem um parente, não tem uma pessoa ali que fique com ela, mora só na casa ela e uma criança. E ela é médica, está exatamente no front enfrentando o coronavírus, trabalhando em um hospital, cuidando da nossa saúde, da saúde de quem adoece. Então ela me mandou uma mensagem: doutor, eu não tenho como sair de casa se minha babá não estiver lá para ficar com meu filho, e eu estou trabalhando em um serviço essencial, que é o de enfrentar a própria doença. Então como vai ficar? Essa babá pode vir? Claro. E como é que eu provo, doutor? Não, você dá uma declaração, escreve lá, doutora fulana de tal, não vou dizer o nome dela aqui, né? Doutora fulana de tal, sou médica, do hospital tal, estou trabalhando no setor lá de combate ao coronavírus e tal, qualquer coisa desse tipo. E essa fulana de tal dos Anzóis é a minha funcionária, babá, que está cuidando, fica só em casa com minha filha, é a pessoa que cuida da minha filha na minha ausência enquanto eu estou no hospital. Pronto. Esse documento é idôneo para ficar nas mãos da babá, para ela se deslocar bem, fraudar isso, fizer um documento falso. Imagine, alguém vai fraudar esse bebê que na verdade é médico sem ser médico, colocar um carimbo falso de um médico para fazer uma coisa, ou então vai responder. Vai responder por isso. Essa é a grande questão. Olha, Não sei. tem duas perguntas essenciais aqui, doutor Douglas. O Guilherme Avelar Nunes, que é advogado, e aí eu tenho uma pergunta sobre a advocacia, e ele faz a pergunta sobre os funcionários de condomínios. Por exemplo, existem dois funcionários aí, tem 2 a 3 setores. Tem a vigilância, tem o porteiro e tem a moça responsável pela limpeza do condomínio. Como é que vai ficar o exercício dessas atividades aí na sua percepção? O vigilante, o porteiro e a moça que cuida da limpeza do condomínio. Pergunta do advogado Guilherme Avelar Nunes. Duarte, eu queria só combinar uma coisa contigo. Eu estou respondendo mensagem aqui da coordenação do Fórum de Educação Ambiental, aqui dizendo que eu estou atrasado para a nossa reunião do Fórum de Educação Ambiental. Eu queria só combinar uma coisa contigo. Tu poderia tentar fazer um resumo de todas as perguntas mais importantes aí? Eu sei que não vai dar para responder todas, mas as mais importantes eu respondo de uma vez só e encerro minha participação, para eu poder ir para a reunião lá que eu já estou atrasado. Perfeito. Eu entrei aqui. Então eu vou fazer essa e fecho aí com mais 3 perguntinhas para a gente matar. Primeira pergunta. Pronto. Sobre a questão das atividades dos funcionários que atuam na área dos condomínios, como, por exemplo, vigilante de condomínio, porteiro de condomínio e as pessoas que cuidam da limpeza do condomínio, por exemplo, de um prédio. Perfeito. E as outras? Exercício da advocacia. Exercício da advocacia. Como é que vai funcionar o exercício da advocacia nesse período? A advocacia que é essencial para a administração da justiça, de acordo com o artigo 133 da Constituição Federal, o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Vai poder funcionar? Vai poder prestar o serviço do advogado? Imagina se alguém é preso arbitrariamente. Como é que fica essa situação? Tem pessoas perguntando aqui sobre os cultos religiosos. Pode, obviamente, pela internet.
Outra questão, como é que fica a área industrial? Vai funcionar ou também vai ter que parar? E o Perfeito. setor administrativo das escolas? Pode funcionar nesse período? Escolas aí que estão ministrando aulas em EAD? Perfeito. Olha, todos esses questionamentos. Setor industrial, a minha decisão consta. Construção civil? Não vai funcionar. Construção civil fica suspensa. Alguém me questionou aí sobre indústria. Eu abri uma única exceção para aqueles que funcionam em regime de turno, que é obrigatório funcionar 24 horas. Existem alguns serviços que não podem parar, alguns serviços industriais. Eu dou um exemplo para você. Para quem não sabe, eu sou eletromecânico, formado pela Escola Técnica Federal do Maranhão. E trabalhei 4 anos na Alumar e era em regime de turnos. Por isso que constou ali aquela decisão de que as empresas que trabalham em regime de revezamento de turno ininterrupto, não pode parar, não pode fechar. A Alumar, por exemplo, onde eu trabalhava, com algumas pessoas aí, eu vi que alguém perguntou, até acho que o Saulo perguntou também, alguma pessoa, não sei, alguém me perguntou sobre isso. Mas por que a indústria ininterrupta foi excepcionada? Olha, da minha experiência de vida, inclusive, eu trabalhava na Alumar e lá era regime de 24 horas. Se fechasse ali e ninguém fosse trabalhar, entra em colapso a empresa, porque as cubas que funcionam com energia, se para, elas todas, a gente lá chamava de congelar, porque elas funcionavam a uma temperatura de quase 1000 graus. E se você não fica fazendo que ela fique ali naquele funcionamento permanente, ela depois inviabiliza totalmente a empresa depois, porque elas congelam, elas solidificam o alumínio. Pensando nesse aspecto, eu coloquei que aquelas que vivem situações semelhantes a essa, que precisam funcionar sem parar, sejam excepcionadas. Semelhante àquela em que eu trabalhei. Essa seria a exceção. Serviço de advocacia, judicial, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, esses todos são serviços essenciais. Eu, por exemplo, se tivesse parado o Poder Judiciário, sequer poderia proferir essa decisão que proferi aqui. Então, o Conselho Nacional de Justiça ele definiu um regime de plantão extraordinário em que o Poder Judiciário está funcionando em sistema de home office. Os advogados também podem trabalhar em sistema de home office. Eles podem peticionar, eles fazem as petições deles pelo sistema do PJE, podem fazer isso de casa e só em uma situação muito excepcional, como no caso dos órgãos de segurança. Os órgãos de segurança estão funcionando. A pergunta do advogado é muito pertinente. Os órgãos de segurança estão funcionando. E se eventualmente alguém for preso, ele tem direito a um advogado. Isso é sagrado. E ele vai acionar o advogado. Se ele estiver em uma delegacia, o advogado vai precisar se deslocar até lá. Então, essa é uma excepcionalidade que não pode se negar o direito da pessoa presa, por exemplo, a ter um advogado ali, e nem o direito do advogado de ir lá socorrer o seu cliente. Então, Duarte, não sei se eu tinha uma outra lá que também era... Condomínios. Para finalizar com os condomínios. E aí tu vai me perdoar e todas as outras pessoas, eu estou vendo aqui que é uma audiência fantástica, eu nunca consegui isso aqui, eu estou vendo que tem mais de 500 pessoas aqui. Não fale isso, isso é nível Jornal Nacional, é fantástico, vai sendo fantástico. Atenção, já vou anunciar aqui em primeira mão, Dr. Douglas no Fantástico esse domingo. Não, eu estou vendo aqui, a tua audiência é maravilhosa, então até dá pena de sair, porque muita gente que está acompanhando, e é importante para mim, que quero minha decisão bem compreendida, entendida, dá pena de sair, porque eu mesmo, que eu estava fazendo há pouco, deu ali um momento de maior audiência, eu acho que tinha 300 e poucas pessoas. E aqui a tua está o tempo inteiro aqui acima de 500 pessoas assistindo. Então dá pena de sair, mas eu queria te pedir desculpa para sair por conta dos outros compromissos que eu assumi. Claro, com certeza. Mas eu aproveito essa como última e já faço aqui as minhas palavras. Então já vou fazer o seguinte: condomínio, distribuidora de produtos hospitalares e correios, pronto. Aí eu acho que já dá, o resto eu vou respondendo aqui quando o senhor sair, porque a gente
eu já li a decisão também, eu posso lhe ajudar a propagar essas informações de utilidade pública. Perfeito. Então, o que eu poderia dizer sobre todas elas? Condomínio, vamos lá. Condomínios tem lá os serviços que são serviços de segurança dos condomínios, que são serviços essenciais também. Então, esses serviços tal como eu já expliquei, não sei se expliquei aqui ou na minha live anterior lá, em que eu expliquei que as pessoas, a limpeza pública vai funcionar, ninguém perguntou aqui, mas a limpeza pública, e eu também não tinha falado, é necessária. Também dentro dos condomínios tem aquelas pessoas que fazem esse serviço de recolhimento dos resíduos para que a limpeza pública faça o recolhimento. Então, esse dos condomínios é um serviço essencial e vai precisar continuar funcionando, além da segurança desses condomínios. Serviços de segurança público e privado, eles vão continuar, porque se trata de um serviço essencial. Outro Duarte, para eu não esquecer... Correios, os serviços de entrega de correspondência, existem aquelas que são urgentes, somente essas que têm a ver com urgência, no mais, os carteiros ficarem também em casa, não ficar entregando cartão de aniversário. Oficina mecânica. Não é serviço essencial, oficina mecânica, então não funciona. Não é serviço essencial. Eu não, imagino que vai acontecer de talvez aí, nesse decreto que venha, isso tem que analisar muito detalhadamente pelo governo do Estado, quando for expedir o decreto, que pense uma forma de fazê-lo, talvez fazendo como funcionava. Hoje em dia, a gente praticamente aposentou aquilo que a gente chama de plantão de farmácia. Tu lembra antigamente quando não tinha essas redes de farmácias que funcionam 24 horas? Sim. Tinha uma farmácia de plantão que ficava para atender durante a noite. Hoje, continua existindo esse plantão, mas ninguém precisa disso. Não precisa de plantão porque está lá aberto. Cada uma dessas grandes redes tem mais de uma farmácia que funciona 24 horas. Então, é mais ou menos isso. Com relação a oficinas, não tem isso, mas talvez fosse interessante que algumas, em um regime de revezamento, funcionasse especificamente nesse período para atender situações emergenciais, de, por exemplo, viaturas policiais que podem ter problemas, viaturas ambulâncias que eventualmente podem ter problema. E esse tipo de detalhamento, Duarte, não sou eu que vou definir como juiz. Quem tem que fazer esse detalhamento é o governo do Estado, que a propósito, eu estou aqui na tua frente e estou olhando que o governador está explicando na CNN, nesse exatamente momento, provavelmente, como vai ser esse decreto. E esse detalhamento que precisa ser feito pelo governo do Estado, talvez estabelecer um sistema especial de rodízio, especificamente para aqueles que prestam serviços a órgãos públicos e privados de serviços essenciais. Não ficar funcionando tudo que é oficina e tal, para criar uma situação de movimentação que cause danos para as pessoas. Mas, em regra, não é. Só para fechar, administração de colégio, hotéis e distribuidora de produtos hospitalares. É o último. Bom, distribuição de produtos hospitalares, nem tenha dúvida, serviço essencial. Hotéis. Os hotéis, mesmo que não tivesse lockdown em relação a ele, ninguém está indo para o hotel, ninguém está viajando. Mas os hotéis, que estão praticamente de portas fechadas, independente da minha decisão liminar, da minha decisão em tutela de urgência, é importante que funcionem alguns, inclusive, até porque, apesar de ninguém estar viajando, alguns profissionais de saúde que são um grupo de risco muito grande, esses profissionais de saúde, alguns estão ficando em hotéis para não contaminar seus familiares. Então, nessas hipóteses, mas os próprios hotéis, eles, independente dessa decisão, ninguém está indo para hotel porque ninguém está viajando. Todo mundo está em casa. E a última que você falou foi... a administração dos colégios. Dos colégios que estão fazendo as aulas à distância, em EAD. Esse é um serviço que, penso, deve continuar funcionando para que os alunos continuem recebendo e tendo as suas aulas à distância. Mas isso precisa ser muito restrito para exclusivamente aquele pequeno grupo absolutamente necessário para garantir
o ensino à distância. Duarte, eu vou pedir Perfeito. Perdão a todos. Doutor Douglas, antes de se despedir, muito obrigado aqui pela atenção, por compartilhar, não apenas decidir, mas se preocupar em explicar a decisão para as pessoas. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho e palavras, considerações finais aí. As minhas considerações finais são só para agradecer a oportunidade que você me proporcionou, o convite. Fazermos esse esclarecimento sobre essa decisão. Muito obrigado a você e às muitas pessoas que acompanharam os esclarecimentos, que fizeram os questionamentos, que com isso me possibilitaram deixar mais clara a decisão proferida por mim. Mas deixando claro que os detalhes disso não estão na minha sentença. Os detalhes finais virão no decreto que a própria decisão judicial determina que seja feita pelo governo do Estado. Então, muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, doutor Douglas. Bom trabalho e força aí no seu outro compromisso. Forte abraço. Até mais. Obrigado.